Bom dia a todos nossos amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que na manhã de hoje estamos aqui para darmos continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre de 2020, o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Então nós hoje estaremos fazendo uma síntese da nossa Escola Bíblica Dominical, a terceira lição. Isso nos trará um entendimento da palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 12. Eu vou estar lendo o 4, 5 e o 6. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pelo qual fez agradável a si no amor. Queridos amados irmãos, nesta leitura da nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa terceira lição, onde nós estamos estudando, a eleição e a predestinação. Nós vamos estar, durante esse período, falando com os irmãos sobre a eleição e a predestinação. Dar-nos uma ideia para nós compreendermos. Eu queria que vocês, junto comigo, pudessem compreender o propósito de Deus. Quando falamos em predestinação, parece que é uma pessoa escolhida para o céu e outro para a condenação. Não, vamos entender passo a passo. No nosso comentarista, ele vai no primeiro tópico falar sobre eleito para a vida santa e irrepreensível. Ele vai nos trazer o entendimento sobre uma eleição divina. Nós, para darmos início, vamos ver o que Paulo fala, Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Acompanhe comigo. Porque dantes conheceu, também predestinou, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que nele sejamos primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E ao que chamou, esse também justificou. E ao que justificou, esse também glorificou. Então, na eleição aqui, você vai ver quando o propósito de Deus nas nossas vidas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai mostrar que a predestinação, ela aparece no segundo ponto da palavra, porque antes a primeira palavra vai ser o conheceu. Ele nos conheceu, ele antes de nos predestinar, ele conheceu, ele chamou, ele nos designou. Aí aparece em segundo lugar a predestinação. Então ele conheceu, ele predestinou, terceiro ele chamou, quarto ele justificou e a quinta palavra ele glorificou. Então você vê que antes da predestinação vem o conhecimento do Filho de Deus. Então você vê que antes de predestinar, ele dantes conheceu, para que depois predestinasse conforme a imagem do Filho de Deus. Então, é bom nós entendermos bem isso aí para
nós compreender o propósito divino sobre as nossas vidas. A eleição divina. A eleição divina traz uma ideia de escolha, de como escolher, como eleger alguém. Primeiro, quem fomos escolhidos, ou em quem fomos escolhidos? Em Jesus, que Ele é o cristocêntrica. Em Cristo nós somos escolhidos por Ele. Segundo, em que tempo nos deu, qual foi o tempo que nos deu essa escolha? Em que tempo Ele fez essa escolha? A Bíblia vai mostrar na carta aos Efésios que antes da fundação do mundo, antes que nós existisse, Ele já tinha nos escolhido. Terceiro, qual foi a finalidade dessa escolha? Para que Ele nos escolheu? Ele escolheu e tem um propósito nisso, para que nós fôssemos santo, irrepreensível diante de Deus. Então aí deu para nós entendermos os três propósitos dessa escolha divina. E isso aí você vai ver uma figura de quando Moisés, no Êxodo capítulo 40, você vai ver uma figura do modelo do tabernáculo. E ele está mostrando tudo isso, quer dizer, a maquete do tabernáculo, trazendo para hoje. E isso só entende quem é espiritual. Paulo fala aos Coríntios que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então Deus já estava no seu coração, já estava definido esse propósito e a escolha da salvação. E vamos para o segundo tópico, a predestinação para o filho de adoção. Predestinação vem um predestino. A palavra predestinação mostra o destino dos eleitos que foi feito na eternidade. Então, a predestinação é uma pré-escolha de um destino, definir o destino para a eternidade. E quando nós olhamos assim, parece que a eleição, essa escolha em Deus, Ele fez para um povo, para si mesmo, quer dizer, nós somos escolhidos em Deus, nós somos destinados. Eu vejo muito bem quando o pastor Josué Brandão estava ensinando no trabalho do centenário, e ele fala ali no Belém, o que para nós entendermos mais fácil a doutrina da predestinação. É como eu entrasse em um ônibus aqui em Icém, em destino para São José do Rio Preto. Então eu saio, eu compro o bilhete, entro no ônibus e eu estou destinado a ir a São José do Rio Preto. Mas se eu não querer ir, no meio do caminho eu descer, eu não chego em São José do Rio Preto. Então eu fui predestinado, eu comprei o bilhete, mas se eu desistir, eu não chegarei lá. Então você foi escolhido, o bilhete já foi comprou. Jesus comprou o bilhete ali na cruz do Calvário. Você foi predestinado para as mansões celestiais, mas você não pode desistir por coisa alguma. Quantos irmãos desistem porque não gosta de uma pessoa, porque alguém olhou feio para você, porque você não concorda com a ideia do outro? Ei, você foi predestinado em Cristo. Se você sair fora do barco, você não chegará à cidade celeste. Acorda, meu irmão, acorda, meu amigo. Você não foi eleito no homem, você foi eleito em Cristo Jesus. Ele pagou o preço, Ele pagou o bilhete para você. E quantas vezes a ignorância tampa a nossa mente, cauteriza a nossa mente,
e nós saímos fora da embarcação e desistimos, e temos uma consequência muito triste. Para nós, a gente vemos como é penoso, às vezes pessoas que têm um bom conhecimento, que têm uma estrutura, que grandes mestres, e por causa de coisas tão mínimas, ela sai da embarcação e perde a morada eterna em Cristo Jesus. Você foi pré-escolhido, mas você já não está lá ainda. Nós temos que continuar a nossa batalha espiritual. Nós temos que continuar a caminhada. Para o tópico 3, a sublimidade do propósito divino da predestinação. A predestinação para a salvação, a essência da predestinação está no propósito da bênção espiritual, eleito pela vontade divina em Cristo, para sermos imutável em amor. A predestinação, a eleição para a salvação, ela está condicionada em Cristo Jesus, em uma provisão da bênção espiritual, uma eleição na vontade divina. Quer dizer, eu preciso querer, eu preciso aceitar. A partir do momento que eu aceito Jesus, que eu concordo em ter mudança de vida, entra o propósito da eleição na minha vida, e aí eu passo a pertencer à vontade divina, e aí passo a ter a escolha, o propósito de Deus na minha vida. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Pessoa alguma estão predestinada à condenação eterna, que não foi o propósito de Deus. Essa predestinação aqui, ela vem com um propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Ele quer que todos, mas se você não quiser, se você não aceitar, você não pode ter a vida eterna. Então, o propósito da excelência da predestinação é uma provisão da bênção espiritual na eleição da vontade divina. A partir do momento que eu tomo decisão de aceitar a Jesus, de concordar com o propósito de Deus e aceitar a Bíblia como regra de fé, e entrar pelo caminho da obediência, então entrará, aleluia, a vontade divina de Cristo. Aí entra o seu incalculável amor nas nossas vidas, e aí nós passamos a viver uma vida espiritual em Cristo Jesus. Eu preciso também compreender como a Bíblia nos mostra, a redenção divina não foi uma medida de emergência. Também o propósito da redenção não foi um plano B de Deus, não. Você precisa entender, não foi que deu errado o projeto da criação e Deus cria um propósito de emergência, um plano B para Jesus morrer na cruz do Calvário. Não, a Bíblia diz que em Cristo já tinha sido crucificado, nós já estávamos eleitos, ele já no coração de Deus, ele já estava antes da fundação do mundo. Deus mostra o seu plano de salvação, era antes do pecado. Deus já tinha o propósito de salvação. Então eu preciso compreender, Deus nunca falhou no seu propósito. Não é hoje que vai dar errado, meu querido. Mesmo que
tudo está parecendo que está contrário, mas eu queria dizer, o propósito de salvação está em pé, a vontade de Deus está imperando na nossa vida, o mundo está no controle da mão de Deus, nada se perderá. Os filhos da salvação estará seguro no seio de Cristo. Meu amado, que Cristo vos abençoe, que esta palavra sirva para você como elenco espiritual para a sua alma, e que logo mais às 20 horas nós estaremos com uma live aqui, trazendo a mensagem de Deus para o seu coração, cultuando junto com os nossos irmãos, e será um momento muito especial para a vossa vida. Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.